Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos começar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que agora, no dia 10 de agosto, está completando 114 anos de existência e tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, como são chamadas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E nesse mês de agosto, como é um mês especial para nós, porque é o mês em que nós comemoramos a fundação da nossa casa, é um mês todo de comemoração. Todas as doutrinárias ou todas as palestras públicas, elas são voltadas à comemoração dos 114 anos de existência da nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, vem comemorar aqui com a gente. Eu vou colocar aí para vocês o cronograma de palestras. Deixa eu abrir aqui para que vocês possam ver. Em que nós estaremos trabalhando o tema central desse mês de aniversário, educando a alma, consolidando pontes. Então, todas as palestras das segundas-feiras do mês de agosto, já começamos no dia 5, agora foi lindíssimo o trabalho, com a nossa companheira Mireia Carvalho, conduzindo as reflexões da noite. E vamos ter no dia 12, 19 e 26 também outros amigos de outras casas que irão estar conosco celebrando os 114 anos da fundação da nossa Escola Espírita Francisco Xavier. Então, quem estiver passando por perto será muito bem-vindo, venha comemorar com a gente os 114 anos de fundação da nossa casa. E sempre às quartas-feiras nós estamos aqui juntos nesse formato e de forma presencial também na nossa casa, dando continuidade ao nosso grupo que visa estudar as obras da doutrina espírita. Por isso que é o grupo de estudos das obras básicas do espiritismo. E no momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. No momento, não, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos há 9 anos, já vamos completar, de estudo do Livro dos Espíritos, porque nós tínhamos iniciado o grupo estudo e chegou a pandemia. Então, nós terminamos o estudo do livro nesse formato apenas durante a pandemia. E o grupo decidiu, quando terminou esse momento de experiência que nós tivemos que vivenciar no nosso aprendizado aqui no planeta Terra, nós decidimos reiniciar o estudo e voltarmos para a pergunta número 1, o Livro dos Espíritos, que tem 1018 perguntas, né? Tem algumas traduções que vai até a 1019, mas é a mesma, é apenas uma pergunta que é desdobrada. E retornamos ao início a pergunta número 1 do livro primeiro, que é Deus. E hoje nós estamos no livro segundo já. Então, também quem estiver passando por perto na quarta-feira e quiser vir estudar com a gente, será muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira,
Nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. E dentro do capítulo 6º, nós estamos no item Lembranças da... Deixa eu ver. Esqueci, gente. Peraí, deixa eu voltar. Faz parte. Lembrança da existência corporal, para a gente não dar o título errado. Então, capítulo 6º, Vida Espírita, Lembrança da existência corporal. E dentro desse item, Lembrança da existência corporal, na semana passada, nós conseguimos alcançar a pergunta número 317. Então, quem está chegando aqui por agora, volta lá nos vídeos anteriores para ver as reflexões que nós já fizemos. E alcançando a pergunta número 317 desse item, lembrança da... Ai, Sandra, a memória hoje tá boa não. Lembrança da existência corporal, ou seja, lembrança da última encarnação, da última experiência que nós tivemos. Nós vamos dar prosseguimento hoje com a pergunta número 318. Sempre eu lembro a vocês aqui que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá, pergunta número 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Como assim? O que Kardec está perguntando? As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? As ideias do espírito, quando ele estava encarnado, elas se modificam quando ele retorna na dimensão espiritual e assume realmente o espírito imortal, a individualidade que ele é. Eu deixo de pensar diferente de como eu penso agora, como Sandra Naira, com este personagem, porque Sandra Naira, que sou eu, a que está chegando aqui agora, é o personagem atual, é o personagem dessa encarnação. É o personagem que, no momento, representa o espírito imortal que eu sou. A individualidade que já teve diversos outros personagens antes. Então, quando eu retornar à dimensão espiritual, quando eu desencarnar, quando houver a morte do corpo físico, a morte desse personagem, porque o personagem morre. O personagem Sandra Naira vai morrer. Quando tiver a morte desse personagem que vivenciou essa experiência, as ideias que eu tenho aqui como Sandra Naira, elas vão se modificar quando eu chegar na dimensão espiritual, quando eu tomar consciência de que Sandra Naira foi a última experiência, mas que eu já tive diversas outras experiências com outros e outros nomes e gêneros, eu vou pensar diferente, as minhas ideias vão se modificar. Isso é o que Kardec queria saber. Vamos ao que os espíritos responderam. Então, as ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Elas sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Pode, às vezes, permanecer longo tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de melhorar-se. Bela resposta, né? Agora vamos entender como é isso aí. Então, eu vou modificar muito a minha forma de pensar quando eu chegar na dimensão espiritual,
que eu, à medida que eu for tomando consciência do ser imortal que eu sou, do que eu fiz nessa última experiência, de todas as experiências anteriores que eu vivenciei, essa minha forma de pensar aqui vai se modificar e muito. Mas aí eles explicam porque eles sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. O que é isso? À medida que o espírito vai perdendo as influências da dimensão material. E que influência é essa? Influência da cultura, influência do meio em que viveu, das condições de vida, do que aproveitou, das escolhas que fez. Tudo isso influencia, contamina e pode determinar ou enviesar a experiência. Então, à medida que o espírito volta e vai perdendo isso, da cultura onde estava, do meio, da época, do que era importante, que ele vai fazendo um link e as lembranças de outras experiências, de outras culturas que viveu, aquilo, e vai percebendo o que é importante para o espírito, para a sua história enquanto espírito imortal, para o seu desenvolvimento espiritual, e não apenas para o que foi importante para aquele personagem. Como assim, Sandro, que foi importante para aquele personagem? Por exemplo, o que construiu, as relações que fez, né? As conquistas, os títulos, os bens, e que na dimensão espiritual ele vê ou toma consciência de que nada daquilo interfere na sua história como espírito, que tudo aquilo foi deixado para lá e que era apenas um meio de aprendizado do espírito para a sua ampliação de consciência e integração de habilidades novas e modificar inabilidades que ele tinha. Com a medida que o tempo vai passando e ele vai percebendo que nada disso é importante e vai com ele para a dimensão espiritual, é isso que os espíritos dizem à medida que vai se desmaterializando. Vai perdendo o contato, a influência do que era apenas da dimensão espiritual. E percebe que o que vai ficar são apenas os aprendizados, os valores, as modificações na sua forma de sentir e se relacionar com o mundo. E isso não é da dimensão material, isso é do espírito. Então, o que o personagem proporcionou para que isso acontecesse fica, o resto vai ficar aqui. Se tem bens, se tem títulos, se foi de família tal ou qual, que era influente, que era, se foi poderoso, tudo isso perde o valor na dimensão espiritual. Deixa de existir lá, não tem função. Então, isso é desmaterializar. Então, à medida que ele vai perdendo isso, com o tempo, quando chega logo, isso ainda é muito forte, né? Mas vamos continuar aqui na resposta, para a gente entender melhor. Pode, às vezes, permanecer longo tempo com as mesmas ideias. Ou seja, ainda pode levar um tempo na dimensão espiritual, pensando como Sandra Naira, no que deixou, nas coisas que gostaria de ter feito, no que fez e que não está fazendo mais. Pode passar por um longo tempo na dimensão espiritual, mas à medida que o tempo vai passando e que vai acessando cada vez mais as experiências anteriores e vai vendo e fazendo essa reflexão e vai vendo o que é que realmente ficou dessa, pouco a pouco, essa influência, o que foi dessa experiência, dessa dimensão, que é influência da apenas e fazia parte apenas da dimensão material, vai diminuindo cada vez mais e o espírito passa a ver mais claramente. Aí sim ele vai fazer, no caso eu, né, que eu estou me dando como exemplo, aí sim vou fazer a reflexão. O que foi que essa experiência como Sandra Naira contribuiu? O que é que eu aproveitei?
que é que eu perdi a oportunidade e não fiz de uma forma diferente porque me perdi em determinadas coisas que não são importantes para o espírito e que dizia respeito apenas a essa experiência que é pequena e temporal, por mais longeva que ela seja. Por mais que alcance 100, 180, isso é um piscar de olho, como se diz, né? Os espíritos dizem, na imortalidade do espírito, na eternidade que nos aguarda. Então a gente vai fazendo essas reflexões e isso os espíritos fecham com essa resposta, né? Porque pode às vezes permanecer longo tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ver mais claramente. Então a sua consciência vai se ampliando, a sua percepção vai ser mais precisa e é então que procura os meios de melhorar-se. É então que a gente vai, na dimensão espiritual, se preparar para que os novos aprendizados, as novas experiências que virão, porque nós ainda estamos numa condição em que nós retornaremos ainda muitas vezes. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Então tem uma caminhada muito grande. Ainda retornaremos muitas vezes. Então a gente vai aproveitar essa estada na dimensão espiritual para nos prepararmos para que as próximas experiências nós possamos aproveitar melhor, tendo cada vez mais uma consciência do espírito imortal que somos e não da transitoriedade do personagem que estamos atuando. Essa foi que pergunta fantástica, né? Tanto a pergunta de Kardec, se o espírito permanece lá com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com o mesmo jeito de ser de quando estava aqui, quanto a resposta dos espíritos bem esclarecedora para nos fornecer elementos de ainda quando estamos aqui encarnados e em aprendizado na dimensão material, nós podermos aproveitar da melhor forma possível para quando chegarmos lá na dimensão espiritual e deixarmos esse personagem, nós podermos ter agregado a individualidade, o espírito imortal que somos, nós possamos ter ganhos nessa experiência e não lamentar o que não aproveitamos. E a pergunta número 319, Kardec continua dizendo, né? Porque é lembrança da existência corporal. Então, quando a gente retorna na dimensão espiritual, o que é que a gente lembra da última experiência? E para fechar, que a pergunta 319 fecha esse item, lembrança da existência corporal, Kardec vai dizer: desde que o espírito viveu a vida espírita antes de sua encarnação, de onde vem a sua surpresa ao reentrar no mundo dos espíritos? Mas Kardec é danado, né, gente? A pergunta que ele faz, que interessante, até para a gente refletir e a gente entender, porque esse era o objetivo, né? Kardec era um pedagogo. Então, ele queria fazer com que a resposta dos espíritos fosse a mais clara possível, contendo a maior quantidade de informações para nos auxiliar, porque é isso que é a doutrina espírita. O espiritismo é um instrumento de educação do espírito, e quanto mais fácil, mais clara a informação, melhor para o educando, melhor para a apreensão do aprendizado. E é isso que ele fez de forma brilhante para a gente. Então ele pergunta, olha o que ele está perguntando. Vem cá, se o espírito já viveu na dimensão espiritual, antes de reencarnar, de onde é que vem essa surpresa quando ele volta para um lugar que ele já viveu, que ele conhecia? Traduzindo no baianês aqui, né? Da baiana, é isso que Kardec está perguntando. Se já viveu na dimensão espiritual, é um espírito imortal, aí vem para a dimensão material para o aprendizado, ou seja, saiu de uma dimensão, vem para outra. Depois, volta de novo no desencarne, na morte do personagem, na morte do corpo físico. Por que é estranho se é de um lugar que você está retornando um lugar que você conhece? Olha que Kardec danado.
mas ele faz isso para que a resposta dos espíritos possa nos auxiliar. Agora vamos ao que os espíritos responderam. É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, reconhecerá perfeitamente a situação à medida que o passado lhe volte à lembrança e que as impressões da vida terrena se desfaçam. Então, lembra que na pergunta 318, os espíritos responderam que com o permanecer do tempo na dimensão espiritual, perdendo a influência da matéria, a gente vai se apropriando mais das lembranças do local onde nós estamos. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Quando a gente chega na dimensão espiritual, retorna da dimensão material, afinal de contas, nós passamos um tempo aqui. E tempo é relativo. Vocês podem dizer, e quem reencarna e desencarna logo em seguida? Quem reencarna e volta com pouco tempo? Tem gente que volta com 100, com mais de 100, tem gente que volta com 10, 20, 30, 40. Mas esse tempo é relativo para o espírito. A dimensão espiritual, a relação do tempo na dimensão material não é a mesma. Então, o que é que acontece? No primeiro momento, quando você retorna, há um estado de perturbação, de confusão, porque o seu pensamento, a sua consciência do eu, ainda está presa ao último personagem, aquela experiência que é limitada à lembrança e à vivência ao personagem que está atuando. Você não tem acesso a todas as outras. Então, há uma certa confusão, a perturbação. Ai, cheguei, onde é que eu tô? Cadê minha casa? Cadê meus amigos? Cadê meu trabalho? Cadê minha família? Onde é que estão todos? Que lugar é esse? Com quem eu vou me relacionar agora? Então, no momento que o espírito chega, logo de supetão, o instante, há essa perturbação, essa confusão. Mas, aos poucos, ele vai reconhecendo, ele vai percebendo o que aconteceu com ele, que a noção de morte todos nós temos, né? Da finitude do personagem, da experiência na vida material, na dimensão material. Então, então eu morri. Eu morri, mas eu não morri. Eu tô aqui, eu tô falando, eu tô pensando, eu tô sentindo. Então, ele vai reconhecer a situação onde está, vai se assenhorar do que está acontecendo, perceber, ver que lugar ele foi, quais são as pessoas com quem ele vai se relacionar agora, o que é que ele vai fazer. O passado, as experiências anteriores a esse personagem que ele vivenciou agora por último. Então eu era Sandra Naira, mas eu já fui fulano, beltrano, ciclano. Sim. E essas impressões, elas vão aquietando. E o espírito, aí sim ele diz, tá, entendi agora. Foi uma viagem que eu fiz para passar um determinado tempo num determinado lugar diferente para conhecer coisas novas, aprender, refazer coisas que eu tinha feito de maneira equivocada, escolhas que não foram boas, novas escolhas, aprender outras habilidades. Entendi, agora quieta. E aí esse momento de perturbação passa. E os espíritos, e Kardec vai dizer, né? Lembrem-se das questões, tem assim, ver questões 163 e as seguintes. A questão 163, ela vai estar lá no livro, aqui também no livro 2º, no capítulo 3º, que trata da perturbação espírita. Então, a pergunta 163, vou ler aqui. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? 165. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, Kardec está dizendo, volta lá no início do capítulo
do livro segundo, né? E no capítulo terceiro, que nós estamos no capítulo 6º, e tem um item que vai tratar especificamente sobre perturbação espírita. Volta lá nos vídeos anteriores para ver. Então, como é que se dá essa perturbação, o tempo que demora? Se quem tem conhecimento, não só da doutrina espírita, mas conhecimento espiritualista, de que existe uma vida para além dessa vida material, se isso ajuda, se não ajuda, esse momento de perturbação. Então, esse espírito que estava encarnado, que já viveu na dimensão espiritual e quando retorna, fica confuso, ainda um pouco perturbado, surpreso, isso é durante um tempo. Depois que ele se apropria do espírito imortal que é, das lembranças todas da sua história, do seu aprendizado, essa perturbação, ela desaparece. Fantástico, né? Muita coisa para a gente refletir até a semana que vem, porque vocês sabem que vocês têm sempre um encontro marcado aqui comigo, nesse formato e de forma presencial também na nossa casa, que está fazendo 114 anos agora no mês de agosto, e que todos estão convidados para comemorar com a gente durante todas as segundas-feiras do mês. E eu tenho sempre esse encontro marcado com vocês aqui. A gente reflete essa semana a pergunta 318, 319. E na próxima semana, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos para darmos início ao item comemoração aos mortos, funerais. E aí, finados, como é? O que é que acontece? A gente vai saber de tudo isso a partir da semana que vem. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. O beijo especial de hoje vai para a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que no dia 10 agora vai estar fazendo 114 anos de existência. E claro, no coração de todos vocês. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.